Conseguiram trabalho nos Estados Unidos com o visto H2B e trabalhar em jardinagem nos Estados Unidos ganhando em dólar. Esse é o sonho de muita gente aqui no Brasil nesses tempos tão difíceis. E hoje nós vamos conhecer a história justamente desse baiano Luiz Antônio Lima Pereira, da cidade de Troncoso, na Bahia. E ele vai contar essa história para a gente de como conseguiu passar nessa entrevista através do agenciamento aqui da agência MTV. Meu nome é Eric Santana, seja muito bem-vindo ao canal da agência MTV. E agora vamos conhecer esse baiano, gente boa, né? Luiz Antônio Lima Pereira, ou Luiz Lima, que fala diretamente de Troncoso. Tudo bem, meu caro? Como você está? Tudo bem, estou muito bem. E você? Legal, aqui tudo em paz. Eu estou falando do sul de Minas, tá frio pra caramba aqui nesse dia 14 de julho, inverno brasileiro, outono brasileiro. E você aí na Bahia, se você tá com frio, com uma blusa aí na Bahia, imagino que deve estar bastante frio aí. Cara, baiano da Gema, baixou 2 graus, já tá com frio. Muito bem. Luiz, me conta o seguinte. Recentemente você conseguiu uma entrevista através da agência MTV para trabalhar nos Estados Unidos com jardinagem e você passou nessa entrevista, é isso? Sim, sim, passei. Graças às aulas do Marcelo e com um pouquinho de esforço a gente conseguiu passar. Você fala inglês ou não? Eu falo um pouco de inglês, falo um pouco. Não sou fluente, mas eu entendo bastante e falo um pouquinho. A entrevista foi em inglês, em espanhol? Como que foi a entrevista? Então, ele dá a opção, os entrevistadores dão a opção de você falar inglês ou espanhol. Eles falam ambas as línguas. Eu optei por ouvir as perguntas em espanhol e embolei e tentei responder em espanhol, mas o inglês fala um pouquinho mais forte. Eu sei um pouquinho mais de inglês do que espanhol. Muito bem. Luiz Antônio Lima Pereira, de 28 anos, na cidade de Trancoso. Me conta um pouquinho da sua história, né? Como a gente quer entender como que um jovem baiano decide trabalhar fora do país, né? E morar fora e quais os anseios que você tem nisso, né? Me conta um pouquinho da sua história. Como que você nasceu aí na Bahia? Quantos irmãos vocês são? Cara, cara, na verdade eu não sou nativo de Trancoso. Eu sou nativo de uma cidade próxima, 50 quilômetros. E a gente, ao longo da vida, a gente acabou migrando para Trancoso em busca de oportunidades. Comecei a trabalhar com hotelaria, com barman, como garçom e etc. E fui buscando oportunidades, conhecendo novas pessoas. Aí eu conheci um amigo indicou a MTV, inclusive eu entrei na MTV para conseguir um emprego num restaurante ou num hotel fora, e surgiu a oportunidade de jardinagem. Como a gente aqui, nós trabalhamos com vários tipos de serviço, nunca é uma coisa só, então eu já tive alguma experiência na jardinagem em algumas pousadas e aproveitei isso para poder tentar aplicar. Sempre foi um sonho também, né? Ah, que bacana. Então, vocês são de quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos aqui, né? 6 irmãos. Você é o do meio, é o mais novo, é o mais velho? Não. Dos homens eu sou mais velho, porém tem 2 mulheres mais velhas que eu ainda na família. E seus pais faziam o quê? Seu pai, sua mãe? Cara, meu pai, ele sempre dirigiu carro e depois montou um lava-jato. E meu era motorista no caso, né? E minha mãe era vendedora, sempre foi vendedora, vendia Avon, essas coisas. E como foi sua Hoje em infância dia aí? que ela aposentou. Como foi sua infância, junto com seus irmãos, essa casa cheia de gente? Na verdade, não foi fácil, né? Infância pobre, cidade do interior, nunca é fácil. Mas minha mãe conseguiu criar todos nós e dar uma educação a máxima que ela conseguiu, mas foi o suficiente para a gente, cada um, buscar seus próprios caminhos. Ah, muito legal isso. Agora, que cidade que você nasceu exatamente? Eu nasci em Tabela, a 50 quilômetros aqui de Porto Seguro. Entendi, entendi. E aí,
seus pais foram com. Você tinha quantos anos quando chegou aí em Trancoso, Porto Seguro? Cara, Porto Seguro, Trancoso é o distrito de Porto Seguro. Tem uns 10 anos que a gente veio para cá, nós mudamos para cá. Ia fazer 19 anos quando eu mudei, Uhum. quando E aí você nós tinha migramos sonhos para quando cá. chegou aí? Você queria trabalhar para ajudar seus pais ou não? Não, cara, chegamos aqui praticamente com a mão na frente e outra atrás, sem nada, sem bicicleta, nem uma bicicleta para dar a gente tinha. Então a gente batalhou e cada um conseguiu um emprego e foi conquistando na raça, que a gente fala na raça. Trabalhar, que sempre é assim, história é bacana. E qual foi as primeiras conquistas que vocês tiveram aí? No começo, a gente não tinha nenhum meio de transporte. Então, primeiro a gente conquistou um meio de transporte, porque a gente morava um pouco afastado do centro. Então, a gente conquistou um meio de transporte, depois a gente buscou conquistar um terreno e depois construir uma casa. Poxa, que bacana. Bacana. Faz tempo que tem a casa própria aí? A minha casa própria eu tenho uns 3 anos, casa pronta. Que Minha mãe bacana, tem há um pouco mais de tempo, meus outros irmãos também já têm. que bacana. Legal. E os irmãos mais velhos moram com vocês ainda ou não? Não, uma das minhas irmãs, ela mora com a minha avó, no caso, a outra já é casada com filho. Tá, legal. E você estudou? Como que foi essa parte de educação sua, da academia? Então, eu estudei até o terceiro ano do ensino médio. Depois Uhum. eu fui obrigado a parar, eu tive um filho. Eu tenho um filho, eu nem contei, mas eu tenho um filho. Então, eu fui obrigado a parar, eu tive um filho e depois aí só trabalhei, acabei deixando de lado. Tá. Mas você queria estudar alguma coisa? Era seu desejo estudar ou não? Bom, assim que possível, eu pretendo terminar meus estudos. Pelo menos o high school, pelo menos o ensino médio, para Tá, depois pensar o que eu faço. falta muito tempo, você estava no terceiro ano, falta o quê? 6 meses? Nada, terceiro ano, 6 meses no máximo. Terceiro Legal. ano, já resolve. E qual é o nome do seu filho? Luiz também. Ei! O seu pai chama Luiz também ou não? Não, não. O meu pai chama Joanelson, na verdade. Só que o meu filho, por questões da mãe não ser muito alinhada às ideias, ela quis mudar e botou Arthur como sobrenome. Luiz Arthur. Tirou o meu Antônio. Eu boto Antônio. Tá bom. E o Luiz quantos anos tem? O Luiz Arthur já tem 8 anos. E ele é torcedor do Bahia ou do Vitória? Ele é torcedor do Flamengo, assim como o pai. Ah, esses Nós somos baianos que flamenguistas. torcem pro Flamengo, viu? Cara, a gente cresce já com essa seita do Flamengo tomando conta da vida, então não tem jeito. Então tá bom. Só que E a gente você mora simpatiza, perto do Luiz Arthur ou só não? que na Bahia a gente simpatiza. Desculpa, Você mora perto do Luiz Arthur? perto de. Eu não consegui entender a última parte. Certo. Você mora perto, a distância da casa do Luiz Arthur? Você consegue ver ele sempre? Como que é? Não, a gente mora próximo, todos moram próximos, na mesma cidade, tem uma interação muito boa. E hoje você faz o que aí em Trancoso? Desculpa, não entendi. Hoje você faz o que aí na cidade? Ficou ruim a internet agora. É muito ruim o sinal. Ah, legal. Voltou agora? Pô, melhorou um pouco, mas eu tô. O que que você faz aí em Trancoso hoje? Que eu faço no momento? É. No momento eu estou trabalhando com hotelaria, trabalho com nenhuma pousada. Faço de tudo, na verdade. Eu sou meio que encarregado geral. Legal. E aí decidiu morar fora do Brasil por quê? Na verdade, já é um sonho conhecer novas culturas, conhecer o mundo, outros lugares diferentes, pessoas diferentes, línguas diferentes. Então, já venho buscando isso há alguns anos, há uns 5 anos pelo menos, já venho buscando. Foquei em tentar aprender o inglês, estou naqueles passinhos tentando cada vez mais melhorar meu inglês. E eu quero um dia, sei lá, morar em vários países diferentes, quem sabe.
Muito bem, Luiz. O que você faz hoje aí em Trancoso? Me conta. Então, hoje eu trabalho com hotelaria, trabalho com eventos, eu faço. Hoje em dia eu estou numa pousada, por enquanto, por causa da pandemia, não está tendo muitos eventos, então estou na pousada meio que de encarregado geral. Eu trabalho com tudo, faço desde limpeza da praia, a atender o cliente, a fazer um drink. Eu sou barman também, além de tudo, sou barman, sou garçom, então faço fechamento de caixa. Sou meio que o responsável geral. A pousada é pequena, então eu faço tudo. Faço jardinagem, inclusive jardinagem eu faço também. E o movimento nessa pandemia caiu bastante aí ou não? Cara, de eventos caiu muito. De turista não tem jeito. Tá sempre cheio. As pousadas estão sempre cheias. Claro, todo mundo de um jeito diferente, né? Algumas pessoas se protegem muito, saem pouco, então acabam gastando menos também. E outras pessoas estão nem azul para a pandemia. E além da parte humana, além da parte de enriquecimento pessoal, que é muito importante, todo mundo tem que ter, né? E é importante conhecer o mundo. Se a gente está aqui, né? Por que não conhecer novas culturas, conhecer novos modos de agir, de pensar, né? Mas além desse aspecto, o crescimento profissional, você também pensou nisso ou não? O crescimento profissional? É. Sim, sim. Eu imagino que uma pessoa que é vivida, que conhece vários lugares, conhece outras línguas, tem um currículo pessoal, um, um, acho que a mente da pessoa muda totalmente, inclusive profissionalmente. E a pessoa só tem a agregar cada vez mais. Né? E você tem algum sonho financeiro a curto prazo ou não? Financeiro, você fala um sonho financeiro? É. De início, assim, eu pretendo, daqui a alguns anos, não sei, montar um negócio próprio e consiga garantir minha aposentadoria. Eu sei que eu estou novo para pensar nisso, mas eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar muito para garantir a aposentadoria enquanto a gente ainda é novo. Depois que a gente está velho, não tem mais jeito. Pois é. E aí você começou a planejar isso e apareceu a ideia de trabalhar fora, junto com o crescimento humano, o crescimento profissional. Isso faz parte do seu plano, ganhar em dólar, por exemplo? Sim, 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 é muito interessante. Enche os olhos, né, em dólar, porque eu imagino que você consegue juntar um patrimônio muito mais rápido do que no Brasil. E as oportunidades vêm, então acho um pouco mais fácil essa Não, questão do ganhar em dólar. não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida mesmo, né? Agora, como que você achou a agência MTV para essa Ah, por oportunidade de favor. trabalhar fora? Oi? Como você achou, encontrou a agência MTV para essa oportunidade de trabalhar fora? Eu já, ti- sim, Pode dizer. eu já vinha buscando uma alternativa há alguns anos. Só que aí um amigo me falou, estava embarcando, inclusive ele embarcou para Maldivas, trabalha num hotel na Maldivas, no Hard Rock Hotel. E ele falou, cara, tem essa agência aqui que é muito legal, dá uma olhadinha, eles te agenciam, eles separam as vagas, eles te dão um curso de inglês, então você vai pagar, mas você vai ter vários benefícios, você vai aprender inglês, você vai ter uma pessoa que vai te ensinar como se portar numa entrevista de emprego internacional, etc. Então, é bem legal, dá todo o suporte, Marcelo dá todo o suporte. E aí você entrou no site, como foi o procedimento? Não, ele me mandou o número do Marcelo, eu já liguei para o Marcelo, conversei com ele, o Marcelo me apresentou, falou como é que funcionava tudo, o que ele ia fazer, tudo mais, eu achei interessante, e fiquei assim balançado a primeira semana, aí ele me convenceu e aí eu só fiz a assinatura com ele e a gente está aí, há um ano já, mais ou menos. Um ano. O seu processo durou um ano para até sair essa entrevista. Não, eu já tive outras entrevistas, já tive várias outras entrevistas, não, na verdade não várias, mas algumas entrevistas e não tinha, assim, que o inglês eu tava até meio inseguro de conseguir, de entrar nessa entrevista, porque o inglês ainda não está assim, aquele inglês
E, poxa, a gente fala, caramba, realmente fala inglês. Então, estava até meio inseguro, mas aí deu tudo certo. Falei com o Marcelo me apresentou o teste foi quem me ajudou, me deu força. E eu acabei passando, né? Legal. E me diga o seguinte, você fez entrevista para quais lugares? Eu fiz uma entrevista para um hotel em Dubai. Eu não me recordo agora, acho que era o Melia Hotel, alguma coisa assim. E aí eu cheguei a conversar com ela, a gente marcou entrevista, conversamos, mas acho que não deu certo, ela não deve ter levado à frente a ideia da entrevista. E o que que você sentiu? Você pensou em desistir logo depois dessa entrevista, indo para Não, Dubai ou não? não, aí eu sou teimoso demais. Sou teimoso demais, falei, não, poxa, não deu certo aqui, mas vamos continuar estudando e vamos buscar novas oportunidades. Legal, legal. E a sua família sempre te apoiou nesse sentido ou não? Desculpa? A sua família sempre te apoiou nesse sentido de buscar novos desafios ou não? Sim, sim, sempre apoiou, sempre apoiou. No que eles podem fazer, sempre estão dando apoio. Algumas coisas a gente não comenta. Por exemplo, eu acabei de passar na entrevista, só que eu ainda não contei pelo fato de ainda não ter um visto na mão, ainda não ter certeza. Então, deixa, deixa devagar, que assim que acontecer, eu vou lá, conto a surpresa para todo mundo e a gente faz uma festa. Ah, isso é importante. Ainda você não contou para sua família que você passou numa entrevista para os Estados Unidos. Não, ainda não. Para Ah, não criar legal. expectativa. Assim como inclusive foi o Marcelo que me disse isso, ó, não conte para ninguém ainda, deixa baixo porque as pessoas criam expectativas maiores que as suas, então vai com calma, deixa dá tudo certinho, aí você vai lá, conta. Tá certo. Então, Luiz, vamos explicar isso para quem está assistindo esse vídeo em casa ou no celular, onde quer, onde a pessoa esteja. Você se candidatou para várias vagas também que a MTV oferece, e aí chegaram essas vagas para jardinagem nos Estados Unidos, correto? E aí você recentemente fez essa entrevista para concorrer a essa vaga, correto? Sim, sim, sim. Minha área, na verdade, é hotelaria. Trabalho com barman, sou barman, eu trabalho de garçom e minha área, na verdade, é hotelaria. Só que, assim, como eu já tenho essas habilidades de trabalhar com algumas outras coisas, né? Não várias, mas algumas outras coisas, inclusive jardinagem, então falei, poxa, por que não tentar? E tentei e deu certo. Muito bem. E como foi essa entrevista? Ela foi realizada quando? Foi no último domingo, há 2 semanas, dia 30, se eu não me engano. Dia 30 ou 31, domingo. Foi isso, 30, 31, isso aí. É, foi uma entrevista coletiva, foram 12, tinham entre 12 e 16 pessoas. Em alguns momentos chegaram a entrar alguns e sair outros. E eles iam perguntando, pessoa por pessoa, para falar sobre as suas habilidades, sobre você, para te conhecer. Ah, legal. E a entrevista, como você disse no começo, foi em espanhol. Você preferiu que fosse em espanhol? Não, na verdade, eles perguntaram, can you speak English or Spanish? Aí eu falei, ó, eu prefiro espanhol. Aí eles falavam espanhol e eu respondia, misturava, acabei misturando inglês, como eu estava muito nervoso, eu acabei misturando inglês e espanhol na mesma entrevista. Você estava nervoso por quê? Cara, é uma entrevista em outra língua, né? É mais difícil, você tem que ficar mais centrado, tal, escutar bastante. Às vezes falha a conexão, você não consegue entender exatamente o que está acontecendo, então fiquei um pouco nervoso, sim. Tá legal. Mas você conseguiu se sair bem, né? E quando saiu o resultado exatamente da entrevista? 2 semanas depois, o Marcelo avisou que poderia ser que demorasse um pouco para saber os resultados, porque o responsável pelas contratações da empresa estaria viajando de férias, então poderia ser 2 semanas de férias. Então, assim que ele tivesse a resposta, ele passaria para nós e falaria os próximos passos. Entendi. Aí isso demorou 2 semanas e aí o Marcelo te ligou e falou: Olha, a entrevista deu um resultado positivo para você, Luiz. Foi isso?
Então, o Marcelo criou um suspense, pairou um suspense no ar e falou assim, ó, vocês querem saber se vocês passaram ou não? Vai lá no canal e assiste nosso vídeo lá, que lá tem os 12 primeiros aprovados para os empregos na empresa de jardinagem na Flórida. Ah, que bacana. E seu nome estava lá? Aí meu nome estava lá, né? Tava até errado ainda, um Pereira lá, eles escreveram Perrier. Mas falei, não, não é possível, não tem como. Luiz Antônio Lima Perrier, acho que não existe. Tem que ser eu, sou eu. Isso aí, eu era o único Luiz Antônio que fiz a entrevista. Que bacana. Maravilha. E como você se sentiu nessa hora que você viu seu nome lá? Cara, foi muito bom, foi bem legal. Me senti assim, meio que de missão cumprida, mas ainda assim é um pequeno passo para o destino final, ainda é um pequeno passo. Porém, eu já fiquei muito feliz, já comemorei bastante, falei para a mulher, dei um beijo nela. Ah, que bacana. Que bacana. Então, é a primeira etapa cumprida, né? Você fez a entrevista e passou na entrevista, correto? Isso, deu Tá. tudo E, certo o na e entrevista. o segundo passo é justamente o visto de trabalho, o visto H2B, que é o visto temporário de um ano e pouco nos Estados Unidos para você entrar e sair do país numa boa. Vai lá, trabalha, recebe sua grana, né? E sem problema nenhum. É isso, né? Isso, Tá bom. isso mesmo. Então, agora, nessa primeira fase, a gente está falando do seu sucesso na entrevista, né? Da capacidade que você teve de se manter firme, né? Se manter firme no seu propósito, não desistir na primeira entrevista que deu errado, pegar outra oportunidade, não em Dubai agora, já nos Estados Unidos, e ir para cima. Agora eu vou fazer uma entrevista mesmo para jardinagem, etc. É isso? Sim, sim. Eu acredito que, por mais que seja área diferente, uma experiência a mais no currículo nunca é ruim. Ah, muito legal. E quais são os seus planos? Quer dizer, você já pegou os documentos para enviar, para legalizar o visto, para organizar o visto? Como que tá? Já. A primeira coisa que eu fiz, assim que o Marcelo falou, o próximo passo é esse. Já escaneei documento, já mandei para ele. Agora estou aguardando a oferta, a job offer. Legal, bacana. E como vai ficar a saudade do filho? Você pretende fazer o quê? Se der tudo Bom, eu certo, que ainda com não certeza sei. vai dar, né? Ah, com certeza. Mas aí a gente, como é temporário, né? Tipo, 6 meses, um ano, vai depender do contrato. Então a gente consegue segurar um pouquinho a saudade e matar quando a gente voltar, né? A gente voltar com um pouco mais de experiência, com uma graninha no bolso também, para fazer o menino feliz também. É. O que você pensa em fazer com essa grana no dia que você voltar? Cortou, não entendi. O que você É, pretende fazer com essa graninha a mais quando você voltar, quando você tiver uma condição melhor? então, na verdade eu vou voltar, mas eu vou continuar na luta por outras ofertas, né? Vou conhecer, vou procurar outro país e vou em busca. E aí, o dinheiro que eu trouxer, eu vou tentar investir e tentar, sei lá, multiplicá-lo cada vez mais. Muito bem, maravilha, maravilha mesmo, maravilha. Agora, você sabe que a cidade, Jacksonville, né, ali na Flórida, é um dos lugares mais quentes dos Estados Sim. Unidos, tal. Então, para você baiano não vai ter muito problema, né, com frio, com essas coisas. Eu pensei exatamente nisso também. Poxa, aqui na Bahia cai 2 graus, a gente já fica com frio, imagina lá como é que vai ser. Mas a cidade lá no estado da Flórida tem um clima mais parecido com o nosso aqui no Brasil, né? Não é tão diferente assim. Maravilha. Você conhece muita gente turista que passa por aí, muita gente que vai trabalhar em épocas específicas, em Trancoso, principalmente, né, na alta temporada. O que você diria? Você conhece muita gente, aliás, que quer trabalhar fora do país e procura uma oportunidade assim como você? Então, eu conheço algumas pessoas que dizem que quer, mas assim, é aquele querer sem buscar fazer acontecer, sabe? Ah, eu quero, mas
só se acontecer, eu não quero fazer acontecer. É meio que isso. Muitas pessoas têm oportunidade aqui, costumo ver várias que têm oportunidade e não aproveitam, e outras que querem e também não conseguem oportunidade. Então, eu conheço algumas pessoas, não todas, mas algumas. Legal, entendi. E o que que você diria para essa pessoa, né, que não vai atrás, que fica, vai cair do céu, não vai cair do céu? O que que você diria para essa pessoa? Cara, eu ouvi uma frase essa semana numa música bem legal que diz assim: toda caminhada começa pelo primeiro passo. Toda caminhada começa pelo primeiro passo. E aí achei bem legal essa música, principalmente esse trecho da música. E eu falei, poxa, a mais pura verdade. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai conseguir chegar nos seus objetivos. Ah, que bacana. Muito bom. Muito bom. De quem é essa música, pelo amor de Deus? E quem que é essa música? Cara, eu não me recordo, que eu vi no Movimento Restaurante, estava trabalhando e tal, e aí tocou a música, era inclusive o MPB. Tocou o MPB e falou isso daí, eu prestei atenção, por incrível que pareça, só prestei atenção nessa parte da música. Aí eu falei, cara, que legal, é verdade. Toda caminhada começa pelo primeiro passo. Eu não me lembro se era de Cássia Eller, não sei, não consigo afirmar quem era a cantora no momento, Então, você que está mas vendo esse achei. vídeo, trate de procurar no Google aí, depois deixa nos comentários aqui embaixo do canal da Agência MTV. Maravilha. Meu caro, e como que foi o trato do Marcelo? Porque é uma equipe, eram os 12 primeiros aprovados nessa entrevista, muita gente, não é? E como que foi? O Marcelo te deu suporte, a agência estava sempre perto de você, antes de acontecer a entrevista, como que foi isso? Sim, sim, o Marcelo deu todo o suporte. Disse como teoricamente, como ele tem um tempo muito grande de entrevistas, ele falou, ó, normalmente acontece isso, 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 eles perguntam isso, 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 seguem essa linha. Então, deu todo o suporte para a gente, falou para a gente estudar bastante, ele meio que passou uma colinha dizendo lá, ó, as perguntas que eles mais fazem são essas, então vocês estudam e fiquem atentos na postura, fiquem atentos no jeito de falar, na roupa que veste. Ele foi bem detalhista, foi bem detalhista. Ó, bacana. Isso é importante, né? Isso é importante para no momento da entrevista não vacilar e fazer a coisa certinha. Agora, se você tivesse que dar um Sim, sim, recado para o Marcelo, o que que para você todo mundo diria? parceiro. Cara, muito obrigado pela oportunidade de você estar conseguindo fazer por acontecer, né, na nossa vida. E como diz ele, né, gratidão imensa. Maravilha, maravilha. Esse é o Luiz Antônio Lima Pereira, não Lima Perrier, o nosso amigo de 28 anos da cidade de É, Trancoso, Trancoso, na Bahia, que acabou de ser aprovado para o trabalho de jardineiro no estado da Flórida, né? Na cidade exatamente de Jacksonville, na Flórida, vai trabalhar lá com visto H2B. Ele foi aprovado na entrevista e já está com todos os documentos enviados para a conquista desse visto. Luiz, quando o visto sair, a gente volta a conversar. Pode ser assim ou não? sim, claro, com todo prazer. Legal. Então aí a gente vai falar sobre a preparação, sobre a notícia que você contou para sua família, sobre as malas, sobre quantas camisas do Flamengo você vai levar na viagem, etc. Sim, claro, claro. Com certeza. Maravilha. Luiz Antônio Lima Pereira, da cidade de Trancoso. Ele que veio uma família de 6 irmãos, chegou na cidade de Trancoso junto com a família, com uma mão na frente e outra atrás, como ele mesmo contou, batalhou, estudou até só metade do terceiro ano do colegial, depois foi trabalhar na praia, em pousadas e se especializar na área de hotelaria. É um barman de mão cheia, faz uma caipirinha que ele me contou aqui em off, maravilhosa. Todos os turistas de Trancoso gostam dele. E tem o filhinho Luiz Arthur, né? Agora, para tornar a sua vida mais prazerosa, com mais cultura, com mais riqueza cultural, ele vai para
os Estados Unidos, trabalhar como jardineiro, além de investir na parte financeira e profissional, que ele quer voltar, ganhar em dólar e voltar a trabalhar no mundo inteiro. Esse é o nosso Luiz Antônio Lima Pereira. Muito obrigado pelo papo. Valeu, cara! Nada, disponha. Estou sempre à disposição. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, um abraço.